Olá, meu nome é Clara Augusta, sou graduanda em Engenharia Agronômica pela Unesp de Jabuticabal. Esse é um de 3 vídeos que será disponibilizados aqui no canal. Então, se você gostar do conteúdo, deixa seu like e se inscreve no canal. A primeira aula é sobre como a agricultura modificou a humanidade e como as plantas foram dispersadas para outros lugares. Hoje é muito fácil comprar frutas, verduras, carnes, basta ir no mercado ou pedir pelo celular. Mas nem sempre foi assim. Então vamos voltar um pouco no tempo. O homem pré-histórico era nômade, ou seja, ele se mudava constantemente à medida que sua fonte de comida diminuía. O início das civilizações está intimamente relacionado com a procura por alimentos. A agricultura nasceu quando o homem percebeu a relação entre a semente e a planta, deixando de consumir parte dos grãos colhidos e os enterrando para que assim germinassem e se multiplicassem. O cultivo da terra fez surgir em torno dos campos as primeiras aldeias e, posteriormente, as cidades, que se tornaram centros de inovações técnicas e sociais, dando início à civilização. A alimentação farta, sem exaustão da caça, proporcionou à espécie humana tempo livre para desenvolver tecnologia e outros aspectos da cultura. A história da agricultura é complexa. Não existem registros escritos sobre quando e como a agricultura começou, sendo suas circunstâncias baseadas em registros arqueológicos, como você pode ver nessa imagem. Há 1200 anos antes de Cristo, o homem já utilizava o animal como ferramenta para o cultivo agrícola. A origem da agricultura não foi em um único local, ela ocorreu em vários locais ao mesmo tempo. Ela surgiu com a necessidade dos povos de se fixar em um único local, deixando de serem nômades para se tornarem sedentários. Há milhares de anos, de maneira instintiva e provavelmente inconsciente, o homem primitivo passou a prestar mais atenção no que ocorria à sua volta e descobriu que não havia mais necessidade de mudar de ambiente para se alimentar e que poderia passar a cultivar o alimento próximo à sua moradia. Existem algumas hipóteses que tentam explicar como a agricultura começou. Uma das mais conhecidas e aceitas é a do monte de lixo, a qual supõe que o homem primitivo, após chegar de sua coleta de alimentos, de sementes e raízes, descartava os restos ao redor de suas moradias. Ele enriquecia o solo, gerando matéria orgânica, e uma das sementes ou alguma parte vegetativa da planta acabava se desenvolvendo e originando uma nova planta que dava novos frutos ou alimentos. Esses locais apresentavam estações bem definidas, favorecendo o desenvolvimento das plantas que ali eram depositadas. Com isso, o homem teria percebido que não havia mais a necessidade de buscar o alimento tão longe quando poderia cultivá-los próximo às suas habitações. Nessa pintura, que caracteriza o período neolítico, mostra o início da sedentarização e o surgimento da agricultura, que deu início à Idade dos Metais. Existem evidências indicando que as plantas terrestres evoluíram em torno de 700 milhões de anos atrás e que o período de habitação do homem no planeta é de 6 milhões de anos atrás, e que a agricultura teria se iniciado em torno de 5 a 10 mil anos atrás. Diante desses fatores, surge uma questão: por que a agricultura foi desenvolvida tão tarde, considerando a nossa história evolutiva? Existem várias hipóteses que buscam desvendar essa incógnita. Uma das hipóteses é que, para o estabelecimento da agricultura, havia necessidade de uma forma de existência estável, fixa em um determinado local, de modo que o homem pudesse desenvolver uma relação com as plantas, iniciando seu cultivo. Outra hipótese sugere que o fator decisivo para o desenvolvimento da agricultura teria sido uma dramática mudança climática, que teria resultado na fixação das comunidades em locais determinados, somados a mudanças na organização política e social. De fato, as verdadeiras causas que justificam o surgimento da agricultura em um período tão tardio na história cultural humana não ainda estão bem definidas, mas é provável que um dos fatores mais decisivos tenha sido a mudança na percepção e no comportamento humano. Como, muito, como muitos pesquisadores envolvidos com recursos genéticos, Vavilov, que é o senhor que está nessa imagem, que era um botânico e geneticista russo,
também estava interessado nas origens da agricultura. Ele reconheceu que a agricultura é um sistema de produção e, como tal, dependia de plantas e animais que foram domesticados antes do estabelecimento do sistema, já que um sistema, por definição, contém numerosos componentes. Onde a agricultura é muito antiga, existe uma diversidade de plantas que foram domesticadas antes, cada qual com um grande número de variedades, que hoje chamamos de raças ou variedades locais. Antes de iniciar a segunda parte da aula, que é sobre como as plantas regionais foram dispersadas para outros lugares, vamos falar de alguns conceitos. De acordo com Vavilov, centro de origem é uma região geográfica ou local onde a espécie se originou ou onde ela foi primeiramente domesticada. Já centro de diversidade primária é o local ou região onde, além da espécie cultivada de interesse econômico, social ou cultural, ocorreram espécies silvestres relacionadas que apresentam características primitivas e alta frequência de caracteres dominantes. E o centro de diversidade secundária é o local ou região onde ocorrem poucas espécies silvestres relacionadas, os níveis de variação genética são baixos e ocorre alta frequência de caracteres recessivos. A dispersão de frutos e sementes é um mecanismo importante para as plantas, uma vez que permite a colonização de novas áreas. Esse fator é fundamental para a sobrevivência de novos indivíduos, pois vários exemplares em uma mesma área desencadeiam a competição por recursos. A dispersão pode ocorrer de forma natural ou artificial. Nesse último caso, a dispersão feita pelo homem com objetivo pode ser tanto para o cultivo agrícola quanto para a ornamentação. O processo artificial, comparado com o natural, é muito mais eficiente. A dispersão natural pode ocorrer com ou sem a ajuda de agentes externos. Quando a planta espalha sua semente sem a ajuda de nenhum elemento, dizemos que ela realiza autocoria. Um exemplo desse tipo de dispersão ocorre com a mamona. Seus frutos literalmente estouram e liberam sua semente. Outras plantas, no entanto, necessitam de agentes dispersantes, que podem ser seres vivos ou não. As plantas que possuem frutos e sementes leves dispersam essas estruturas através do vento, a anemocoria. Além de leves, essas estruturas podem apresentar adaptações, tais como as alas ou o papo plumoso, que facilitam o transporte. Um exemplo bastante conhecido é o dente de leão, que apresenta um fruto com cálice modificado, papo plumoso, que permite a dispersão pelo vento. Além do vento, a água pode ser considerada um agente dispersor. Quando os frutos e semente são dispersados pela água, dizemos que ocorreu uma hidrocoria. Para que esse processo ocorra, os frutos e sementes devem possuir adaptações que permitam a flutuação. Geralmente, eles possuem grande quantidade de ar aprisionada em tecidos especializados ou em alguma parte dessas estruturas. Além disso, é fundamental que possuam um envoltório eficiente que impeça a entrada de água. Um dos exemplos mais clássicos de frutos dispersos pela água é o coco. Os frutos e sementes também podem ser dispersados por animais. Nesse caso, a dispersão recebe o nome de zoocoria e pode ocorrer de três formas principais: a ingestão de frutos e liberação de sementes, endozoocoria, o transporte do fruto e semente da forma consciente, que é a sinzoocoria, e o transporte de frutos e sementes acidentalmente, que é pela epizoocoria. A endozoocoria e a sinzoocoria estão muito relacionados com os frutos carnosos e coloridos, uma vez que nesses casos o animal está normalmente procurando uma forma de alimentar-se. Já a epizoocoria normalmente não está associada à alimentação, e sim às estruturas que fazem com que os frutos e sementes prendam-se ao corpo do animal. Nesse caso, são comuns frutos e sementes com ganchos, espinhos e cascas adesivas que se fixam facilmente. A zoocoria também pode receber diversas denominações de acordo com o animal dispersor. Então, vamos para alguns exemplos. Essa seria a mimercocoria, que é a dispersão por formigas. A ictiocoria, que é a dispersão por peixes. Saurocoria, que é a dispersão por répteis.
ornitocoria, que é dispersão por pássaros, mamaliocoria, que é dispersão por mamíferos, quiropterocoria, que é dispersão por morcegos, e por último, a antropocoria, que é a dispersão pelo homem. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para montar essa aula. Se você gostou do conteúdo, é só dar um like e se inscrever no canal. Qualquer dúvida, só escrever aqui embaixo ou mandar o e-mail que está na descrição. Obrigada!